Hoje vamos repercutir essa notícia que saiu aqui no portal brinvest.com sobre a análise que foi feita pelos analistas do BTG Pactual, indicando que a Irani deve entrar em uma fase agressiva de crescimento. Será que é mesmo, hein? Quando a gente vê esse tipo de notícia, né, a gente fica com o pé atrás porque chama muita atenção. Às vezes não é bem assim. Mas vamos analisar aqui nesse caso o que acontece com a Irani? Bora lá. Bom, primeiro é importante que você entenda que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Eu não sou analista, não tenho autorização legal para recomendar nada a ninguém e nem eu quero, tá? O que eu divulgo aqui é simplesmente a minha opinião pessoal, o que eu faço com o meu dinheiro. Posso estar completamente enganado, por isso estude, analise as informações, faça seus juízos e tome as suas próprias decisões, tá? Bom, mas veja só, eu fui lá no site do BTG Pactual e vi a análise aqui que os analistas Caio Greiner e Leonardo Correia publicaram no dia 27 de fevereiro de 2023. E de fato, eles disseram isso mesmo. Aqui a citação deles, ó, a Irani está prestes a embarcar em uma fase agressiva de crescimento pela frente. Eles destacaram que a companhia tem um balanço muito saudável, com resultados decentes, endividamento controlado. Destacaram ainda que a indústria de papelão pode ajudar a empresa a sustentar essas margens elevadas que ela tem. Afirmaram ainda, constataram que a empresa tem grandes projetos de crescimento no longo prazo e que, além disso, está sendo cotada no mercado por um valuation barato. Bom, realmente são argumentos que indicam que sim, a empresa pode estar barata e prestes a ter um crescimento agressivo. Mas vamos analisar a tese de investimentos da empresa para a gente verificar se esse otimismo todo procede. Bora olhar aqui. Bom, primeiro é interessante que você entenda como é a operação da Irani. O que é muito interessante nela é que ela tem uma estrutura operacional muito completinha, muito redonda. Por quê? Porque ela não é só uma empresa de embalagens e ela também não é uma empresa de celulose. Ela é uma empresa que tem o ciclo completo de produção. Como assim, André? É o seguinte, ela tem a floresta, né, onde ela produz a madeira e dessa floresta ela tira dois produtos. O primeiro é a madeira, que é utilizada na produção de celulose de fibra longa, e também as resinas. As resinas a Irani vende e isso constitui aproximadamente 10% da sua receita. Já a madeira, ela transforma em celulose de fibra longa e aí é que entra o processo produtivo da Irani. Por quê? Porque primeiro ela fabrica o papel e ela vende papel para embalagem, 35% da receita dela vem daí, mas o foco principal de atuação da Irani, 55% da sua receita, vem da produção de embalagens. Como é que ela faz isso? Ela adquire aparas, que são restos de papel, restos de embalagem, que são descartados por outras indústrias. E ela junta com o papel que ela mesma produz e com isso ela faz as embalagens, que é o produto principal, né? Aquelas embalagens de papelão ondulado, né, que a gente recebe do Mercado Livre, de outros e-commerces e deliveries. E o interessante é que, além de ser uma empresa de embalagens, a Irani é uma empresa de reciclagem também, porque dessas embalagens que ela vende, que ela produz, 72,5% da matéria-prima é tirada das aparas. É reciclagem, ou seja, dessa fibra longa de celulose que ela tira da madeira de sua própria floresta, ela só usa 27,5% para produzir as embalagens. Os outros 72,5% são retirados das aparas, né? Então, é um negócio de economia circular muito interessante essa operação aqui da Irani. É importante a gente registrar que se trata de uma companhia com 80 e tantos anos de experiência, são 8 décadas, né? Uma empresa que tem 2.400 colaboradores e que registrou, agora em 2022, uma receita líquida de 1 bilhão e 700 milhões aproximadamente, né? Sendo desse percentual aqui, 15% destinado à exportação e 85% destinado ao mercado interno. É importante ressaltar, né? 55% dessa receita foi pela venda de embalagens prontas de papel ondulado, 35% pela venda do papel de embalagens e 10% das resinas. Então, é uma empresa aí que tem um bom mix de produtos, né? Só ressaltando, tá, que o mercado de embalagens no Brasil totalizou, no segmento da Irani, um total de
26,6 bilhões de vendas, né? E que desse percentual aqui, a Irani participou com 1,7 bilhão. O que eu quero dizer com isso? Tem muito espaço para a empresa crescer, né? O mercado é enorme, ela tem uma pequena fatia ainda e a possibilidade de crescimento é grande. Vale salientar que a Irani está posicionada num segmento que tende a crescer. Quais sejam? O e-commerce e o delivery, né? Então, são duas áreas. O gráfico mostra aqui, ó, que as vendas realizadas e projetadas tendem a trazer aqui um crescimento muito interessante para os próximos anos, né? Revelando aqui um CAGR, um crescimento de receita na ordem de 23% no período de 2020 até 2024. Muito interessante. A empresa, além de ter uma operação bem estruturada, está no mercado em crescimento. E aí a empresa destaca aqui também, ó, que o segmento de embalagens é muito resiliente. Por quê? Porque ela destaca aqui, ó, que nos momentos de crise do subprime, crise de política econômica brasileira por volta de 2014 a 2017, os preços das embalagens, ó, tendem a manter uma crescente ao longo do tempo. Então, quer dizer, além de ter uma estrutura bem organizada, além de ter um espaço para crescimento, veja que o produto da Irani é um produto que se valoriza ao longo do tempo. Quer dizer, que repõe a inflação dos períodos. Então, um produto bastante interessante esse, que são as embalagens comercializadas pela Irani. A Irani destaca também que está posicionada geograficamente nas regiões de maior produção do PIB do Brasil, e é lá onde ela tem a sua base florestal. Então, a Irani é sediada aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas o grosso das suas operações está em Santa Catarina. Além disso, ela tem operações em São Paulo e Minas Gerais. Então, bem concentrada no sul e sudeste do Brasil, né? Onde realmente está a maior parte do mercado consumidor das embalagens, né? Além disso, a Irani destaca, né, o seu crescimento de receita ao longo dos últimos 5 anos e, mais que isso, né, a elevação de suas margens. Veja só que em 2022 a Irani conseguiu aumentar as suas margens, que já eram em torno de 30,8%, subiu aqui para 31,9% a sua margem EBITDA, né? Bom, também é importante destacar a plataforma Gaia, que é um conjunto de projetos de investimento que a Irani vem executando já há alguns anos, com previsão de conclusão até 2025, né? Essa plataforma Gaia, com todos esses projetos que representam aqui em torno de R$1 bilhão em investimento, aumentarão a produção da Irani, diminuirão os custos e tornarão a operação ainda mais competitiva e sustentável, porque ela vai se tornar autossuficiente na produção de energia. Quer dizer, além de produzir a sua própria madeira, além de produzir o seu próprio papel, a Irani ainda vai ter a própria energia para produzir as embalagens, ou seja, ela vai ter o custo muito controlado, ela vai ter as variáveis das suas operações muito controladas. Quer dizer, isso torna a empresa mais resiliente às variações do mercado, porque ela domina toda a estrutura. Muito interessante, um excelente diferencial competitivo aqui da Irani. Bom, e olha só, essa plataforma Gaia promete, tá, de acordo com o planejado pela empresa, aumentar no primeiro ciclo 29% de capacidade produtiva para a Irani. Então, quer dizer, ela vai ter condições de aumentar a sua produção, o que representa uma possibilidade real de um ganho expressivo de receita. E no segundo momento vem outro aumento aí em torno de 23%. Então, são dois ciclos, né? O Gaia 1 com 29% de capacidade produtiva aumentada e o Gaia 2 com mais 23%, né? Além disso, a companhia vai aumentar no primeiro momento em 56% a sua geração de energia, depois aumentar de novo em 10% e depois, num terceiro momento, em 33%. Vale salientar que esse projeto aqui já está em andamento, várias etapas foram concluídas e agora no ano de 2023, certamente, nós já veremos reflexos disso aqui no aumento da receita. Bom, só ressaltando aqui, olha aqui o cronograma, né? Nós estamos nessa linha aqui, primeiro semestre de 2023.
2023. Veja que várias etapas do projeto Gaia já foram entregues, avançadas, e aqui para 2023, temos um avanço bastante expressivo com a conclusão de algumas etapas e o avanço bastante contundente em outras. Então, até 2025, a empresa promete entregar aí, de fato, um grande crescimento na sua capacidade produtiva, o que deve redundar no aumento de receita, e mais que isso, com custos mais controlados, de maneira mais competitiva, o que nos diz que a empresa deve manter ou, quem sabe, até melhorar um pouco as suas margens, né? Só ressaltando, a Irani é uma empresa voltada ao ESG, que tem aqui fortíssimas metas em andamento para serem atingidas em 2030. A gente pode destacar que zero acidentes de trabalho, participação de 50% de mulheres na sua liderança, redução do consumo de água em 30%, se tornar autossuficiente em geração de energia renovável, zerar resíduos enviados para aterro sólido, aumentar em 20% o seu saldo positivo entre remoções e emissões de gases no efeito estufa. Então, de fato, uma empresa que está muito bem posicionada para a chamada nova economia, né? Vamos então olhar os resultados da companhia aqui no último balanço de 2022, no quarto trimestre, né? De fato, se você observar, você vai perceber que o quarto trimestre foi desafiador para a companhia. Primeiro, porque ela teve uma redução, olha só, na sua receita, né? Ela arrecadou 13% a menos do que no terceiro trimestre de 2022 e 11% a menos do que o quarto trimestre de 2021, na base anual. Então, veja que houve aqui um arrefecimento na percepção das receitas, né? Eu tenho observado isso nos balanços de diversas empresas. O quarto trimestre de 2022 foi desafiador, né? Bom, além disso, a gente percebe que mesmo assim, mesmo tendo arrecadado um pouco menos, a Irani vendeu mais. Ela teve um aumento no volume de vendas aqui no quarto trimestre, comparando a 2021. Em que pese, ela tenha reduzido um pouco em relação ao terceiro trimestre de 2022, né? Então, a companhia, ela continua gerando fortes vendas. Ora, então você diz assim, André, se ela vendeu mais, por que teve menos receita? Porque, olha só, os preços médios, né, em reais por tonelada no setor se reduziram em 6% no quarto trimestre de 2022, né? Então, houve uma redução de preços, né, no mercado como um todo, né? Então, isso aqui é uma circunstância que pesou aqui no quarto trimestre em desfavor da Irani. Bom, mas aí a gente pode observar também que o preço das aparas, lembre-se, as aparas constituem 72% da matéria-prima da Irani, né? Tiveram uma redução no quarto trimestre de 2022 em comparação ao quarto trimestre de 2021, em que pese essa alteração para o terceiro trimestre não tenha sido tão grande assim, né? Em relação ao terceiro trimestre, caiu só 1%. Então, quer dizer, embora os preços do mercado como um todo tenham caído, no caso da Irani, esse impacto ainda foi menor, porque como ela usa muitas aparas como a sua matéria-prima, é provável que ela tenha sido mais competitiva do que outras empresas do setor, tá? E aí, passando dos resultados do quarto trimestre para os resultados consolidados do ano de 22, aí sim a gente tem uma foto bem interessante, né? Observe que a companhia teve um ganho de 5% na sua receita operacional, totalizando aí quase 1,7 bilhões de receita, né? Aumentando a sua margem EBITDA, ou seja, mais 8% de EBITDA ajustado em 2022, totalizando aqui 537 milhões de geração de caixa. A empresa também aumentou o seu lucro líquido em relação a 2021, um aumento aí de 32%, né? E aqui em 2022 houve investimentos fortíssimos na ordem de 711 milhões lá naquela plataforma Gaia, que é o conjunto de projetos que a companhia tem investido, né? O endividamento da companhia deu uma aumentada, mas está muito controlado. Vamos analisar isso já já. E a companhia continua trazendo um excelente retorno sobre o investimento de capital na ordem de 23%. Vamos detalhar esses dados aqui, né? Primeiro, em relação à receita. Observe que a receita em 2021 foi da ordem de 1,6 bilhão, né? Em 2022, nós tivemos aqui um incremento de 5%, né? Quase 1,7. Então, 1,7
1.687 milhões. O EBITDA também aumentou, a margem aumentou e o volume bruto de caixa gerado aumentou. Observe que em 2021 foi 494 milhões de geração de caixa e em 2022 esse número saltou para 538 milhões. A margem também teve um avanço de 30,8% para 31,9%. E aí você observa que as pessoas buscando investimentos em renda fixa, quando a gente tem uma empresa na bolsa barata que traz um retorno de caixa sobre o capital da ordem de quase 32%. Bom, no segmento de embalagens, como um todo, a gente viu que no quarto trimestre a companhia sofreu um pouco, mas no ano houve um aumento de 1,8% nos preços das embalagens, né? Então observe aqui que coisa interessante. Enquanto o setor teve um volume de vendas inferior em 2,2%, a Irani ganhou espaço no mercado, aumentando em 1,7% a quantidade de toneladas produzidas. Além disso, como já salientado, a Irani, além de ter ganho espaço no mercado, teve um ganho nos preços na ordem de 1,8%. O endividamento da companhia, como a gente pode observar aqui, deu um salto em 2022, muito influenciado pelas necessidades de investimento trazidas pela plataforma Gaia, né? Saltando aqui na relação dívida líquida barra EBITDA, né? Quantidade de dívida sobre a geração de caixa, subindo aqui de 0,78 o índice para 1,38, né? Quase dobrou. Aí você diz, será que isso representa um endividamento perigoso para a companhia? Vamos analisar, tá? Primeiro é importante constatar o seguinte, a companhia tem mais de R$1 bilhão em caixa, então ela tem um caixa muito confortável. E essa dívida aqui, eu fui analisar, viu? Ela está controlada, porque apenas 15% dela está com vencimento para o curto prazo e 85% dessa dívida vai se vencer no longo prazo. E além disso, 98% dessa dívida está em reais. Então, uma segurança maior em relação à flutuação cambial em favor aqui da Irani. Olha só, como é que está composto esse endividamento? A companhia fez 3 emissões de debêntures, a terceira emissão no valor de 550 milhões, a quarta emissão no valor de 60 milhões e a quinta emissão no valor de 720 milhões. Além disso, a companhia tem um Finame contratado lá com o BNDES na ordem de 412 milhões. Observem que as taxas aqui estão razoáveis, não são taxas baratas, mas estão bem razoáveis. Agora, o interessante aqui é o prazo de vencimento dessa dívida, tá? A emissão de debêntures, da terceira emissão, veja, será paga em 3 parcelas, uma em julho de 23, outra em julho de 24 e outra em julho de 25, né? A quarta emissão serão em 8 parcelas semestrais, mas só vai começar lá em 2026, depois que a plataforma Gaia, todos os projetos já estiverem concluídos e gerando caixa, né? E a quinta emissão, essa é que está mais para longo prazo ainda, são 3 parcelas, uma em agosto de 2027, uma em agosto de 2028 e uma em agosto de 2029. Quer dizer, a companhia irá realizar esses desembolsos num prazo muito mais longo do que os benefícios que ela vai obter em ganho de produção, redução de custos, aumento de produtividade, de competitividade que a plataforma Gaia vai trazer, tá? E o Finame ainda é mais confortável, tá? Porque ele tem 3 anos de carência para o pagamento do principal e esse principal será amortizado ao longo de 16 anos, né? Então, muito confortável aqui a estrutura de endividamento da Irani, né? Só para você ter uma noção, eu peguei lá as demonstrações financeiras da companhia e fiz aqui um pequeno estudo, tá? Uma conta aqui de padeiro, né? Dos 1,7 bilhão, 1,8 bilhão arredondado que a companhia deve, né? Para 2023, só 272 milhões, que representa aí em torno de 1/4 do capital que ela já tem em caixa, né? Para 2024, ó, essa amortização tende a reduzir para 167 milhões, 2025, 185 milhões, 2026, 48 milhões. Quer dizer, o ano mais tenso, vamos dizer assim, né, para a Irani vai ser 2023, onde ela tem aqui 272 milhões de pagamentos de dívida a amortizar. Mas lembre-se, a companhia gera 537 milhões de caixa por ano e ela tem em caixa hoje mais de 1 bilhão. Então, quer dizer, nós temos aqui em torno de
de 1/6 do capital do caixa que a companhia pode ter, pelo menos por baixo, aqui em 2023, né? Então, mesmo no ano que vai pesar um pouquinho mais o endividamento da companhia, ainda está bastante tranquilo. Ela já tem o dinheiro em caixa para pagar essa dívida aqui e ela vai gerar bem mais aqui, praticamente o dobro do que ela tem a pagar. E aqui mesmo no longo prazo, de 2027 em diante, você pode se assustar aqui com esse percentual de 106%, mas essa dívida aqui é parcelada também, tá? Aqui nós vamos ter essas debêntures, né? Em torno de 240 milhões para 2027, outros 200 e tantos milhões para 2028, outros 200 e tantos milhões para 2029, né? Reitero, esses valores serão pagos daqui a 4, 5, 6 anos, quando a companhia já tiver uma expectativa de receitas bem maior, né? Então a gente chega aqui nessa seguinte conta aqui: a dívida total 1.791 milhões, mas com caixa já existente na companhia de 1.049 milhões, portanto nós temos uma dívida líquida de 741 milhões, ou seja, toda a dívida, se fosse pagar hoje, né, a gente tirando o caixa, faltaria 741 milhões. Esses 741 milhões divididos pelo EBITDA da companhia, pela geração de caixa operacional da companhia, dá uma relação de 1,38, o que nos diz que com o caixa que a Irani gera, em torno ali de 1 ano e 5 meses, ela quita a dívida, ela zera a dívida. Então, está muito confortável esse endividamento da Irani, tá? E aí a companhia ressalta que ela continua trazendo aqui excelentes retornos sobre o capital investido dos acionistas, na ordem de 23%, quer dizer, o capital que você paga por uma ação da companhia traz um retorno geral nas operações em torno de 23%, né? Um patamar bastante interessante. A companhia destaca ainda o seu programa de recompra de ações, ou seja, até 10% do total das ações em circulação, a companhia está comprando. Isso tende a maximizar o seu valor como acionista, o meu valor como acionista. Quando a companhia compra 10%, recompra 10% de ações, é como se a cada 10 ações que você tem, você passasse a ter o valor de participação como se tivesse 11 ações, porque essa uma ação se refere a 10% da participação que a companhia está comprando as ações e depois ela vai dar baixa. Mesmo assim, né, mesmo com todos esses investimentos que a companhia está fazendo, veja que ela tem pago bons dividendos, tá? Importante ressaltar que ela tem uma política de distribuição de dividendos muito interessante, trimestral, na ordem de 25% do lucro líquido de cada trimestre, a companhia paga em dividendos, e a gente ainda tem um dividendo anual de até mais 25% do lucro líquido, né? Então, em 2022, a companhia pagou 9,27% de dividend yield, um excelente dividendo, né? Contando aqui a cotação do dia 31 de dezembro, que estava por volta de R$ 7,00. Hoje a companhia já se valoriza um pouco no mercado. Quando eu estou gravando esse vídeo, está em torno de R$ 8,40. Então, a expectativa que eu tenho particularmente é que esse dividend yield caia aqui um pouco esse ano. Por quê? Porque, primeiro, as cotações da empresa se valorizaram. E, segundo, a empresa vai ter um ano um pouco desafiador, porque ela tem uma quantidade de dívida relevante para amortizar, embora a gente tenha visto aqui que é um valor muito controlado, e a gente tem a valorização das ações, né? Eu espero aí, a minha expectativa particular de investidor é de um dividend yield entre 5% e 7%, né? Eu apostaria talvez aí que supera os 6%. Então isso indica que nós estamos próximos aí de um preço teto para a companhia, tá? Eu tenho ações da Irani, continuarei aportando regularmente, entendo aqui de fato que se trata de uma empresa que sim, ela está com valuation barato, ela está gerando excelentes resultados, ela está bem gerida, os projetos de investimento que ela está trazendo são sólidos, o endividamento é baixo. Então sim, eu vou concordar aqui com os analistas do BTG que a empresa, que a Irani, tem um potencial muito interessante para continuar crescendo de maneira forte e, além disso, distribuindo bons dividendos e reduzindo seu endividamento. Vou continuar comprando, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo.